Hoje nós vamos mergulhar num dos salmos mais diretos e poderosos da Bíblia, no Salmo 115. Ele é basicamente uma canção sobre onde a gente coloca a nossa confiança e a nossa glória. E ele foi escrito como uma resposta cheia de fé para um mundo que muitas vezes zomba e pergunta: tá, mas onde é que está o Deus de vocês? Vamos juntos descobrir a profundidade e a relevância dessa resposta? Olha, vamos combinar que começo. O Salmo já abre com uma dupla negação. Não a nós, Senhor, não a nós. É uma rejeição completa de qualquer tipo de autopromoção. O salmista não está pedindo a glória de Deus baseado no que o povo fez ou mereceu, mas sim baseado em quem Deus é. Ele apela para a misericórdia, para o amor leal de Deus e para a sua fidelidade. É uma declaração que de cara coloca Deus no centro de tudo, e não o ser humano. Mas o que provocou essa oração tão intensa? Bem, esse salmo nasce em meio ao escárnio das nações vizinhas. Naquela época, quando Israel passava por dificuldades, por exílio ou era derrotado, o mundo ao redor olhava e pensava: o Deus deles é fraco, ou talvez nem exista. Essa pergunta, cheia de zombaria, é o grande pano de fundo de todo o salmo. E que resposta! Diante de todo esse ceticismo, o salmista não tenta dar uma prova filosófica. Ele faz uma declaração de fé poderosa. Primeiro, ele é o nosso Deus, uma afirmação da aliança que eles tinham. Segundo, ele está no céu, ou seja, ele é transcendente, está acima das nossas circunstâncias aqui na terra. E terceiro, ele faz tudo o que lhe agrada, uma afirmação da sua liberdade e soberania totais. O ponto aqui é genial. O fato das nações não verem uma prova física não significa que Deus não tem poder. A partir dessa declaração sobre quem Deus é, o salmo começa a construir seu argumento principal. E ele faz isso de uma forma muito visual, criando um contraste direto e até um pouco irônico entre o Deus vivo de Israel e os ídolos sem vida das outras nações. Essa parte é quase uma sátira. O salmista descreve os ídolos, feitos de prata e ouro, e aí ele começa a listar, um por um, tudo o que eles têm, mas que não funcionam. Eles têm boca, mas são mudos. Têm olhos, mas são cegos. Têm ouvidos, mas são surdos. É uma desconstrução brilhante da idolatria. Enquanto o ser humano se esgota para fabricar um Deus, o Deus verdadeiro é aquele que criou e sustenta o próprio ser humano. A ironia aqui é afiadíssima. E aqui nós chegamos ao princípio teológico mais profundo de todo o Salmo. Essa frase é interessantíssima. Ela pode ser lida como uma maldição, do tipo que vocês se tornem tão inúteis quanto os seus ídolos, ou como uma simples constatação de um fato: quem adora ídolos se torna como eles. Nos dois casos, a mensagem é a mesma e é transformadora. Então, o ponto central é este: a adoração nos molda. Quem adora ídolos mortos que não falam, não veem e não agem, acaba se tornando espiritualmente morto, cego para a verdade e passivo diante da vida. Por outro lado, quem adora o Deus vivo é, aos poucos, transformado à imagem dele. Adorar não é só um ato isolado, é um processo que define quem a gente se torna. Depois de estabelecer esse contraste gritante entre o Deus vivo e os ídolos mortos, o salmo muda de tom e faz um chamado, uma convocação. E essa convocação é apresentada como a única resposta lógica e racional possível. Vamos ver como isso se desenrola. O salmo faz um chamado em 3 partes, quase como num culto. Primeiro, ele chama Israel, ou seja, todo o povo da aliança. Depois, a casa de Arão, que eram os sacerdotes, mostrando que ninguém, nem mesmo o líder religioso, está isento da necessidade de confiar. E por último, vocês que temem o Senhor, uma categoria que podia incluir até mesmo os estrangeiros que simpatizavam com o Deus de Israel. Ou seja, é um convite universal. E para cada um desses grupos, a promessa que vem junto com o chamado é exatamente a mesma. Deus é amparo, que significa uma ajuda ativa, socorro, e ele é escudo, que significa uma proteção, uma defesa. Ele age para nos ajudar e se coloca na nossa frente para nos proteger. É uma imagem muito completa do cuidado de Deus. A palavra hebraica para confiar que aparece aqui é batash. E ela é muito mais do que só uma concordância intelectual, tipo, eu acredito que Deus existe. Batash tem a ideia de se apoiar, de se recostar com todo o peso do corpo sobre algo. É uma confiança que vem da experiência, uma dependência total. O Salmo não está chamando para uma crença teórica, mas para um ato de entrega total. Agora, a nossa análise desse salmo fica ainda mais profunda quando a gente percebe a conexão direta que ele tem com Jesus. Vamos entrar agora no seu significado histórico e teológico final.
Isso aqui é fundamental. O Salmo 115 faz parte do Halel, que era um grupo de salmos cantados na Páscoa. O que isso significa? Que a última canção que Jesus cantou com seus discípulos, momentos antes de ir para o Getsêmani, para a cruz, continha exatamente estas palavras: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A cruz é a personificação máxima do Salmo 115. Cristo viveu perfeitamente a mensagem que ele acabou de cantar. Sendo assim, Jesus é o cumprimento de cada tema desse salmo. Enquanto os ídolos são imagens mudas e sem vida, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o nosso amparo e escudo definitivos. Ele venceu a morte, quebrando aquela região do silêncio que o salmista temia, e inaugurou um louvor que não tem mais fim. Jesus é a resposta viva para a pergunta daquelas nações. Com essa compreensão toda, a pergunta é como a sabedoria desse salmo se aplica diretamente na nossa vida hoje. Vamos tentar traduzir esses princípios para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Os ídolos modernos raramente são estátuas de prata e ouro. Eles são bem mais sutis. O Salmo nos força a parar e perguntar com honestidade onde é que nós estamos realmente buscando nossa segurança, nossa identidade e o nosso propósito. Aqui tem alguns exemplos bem comuns. Carreira, dinheiro, a aprovação dos outros, poder ou até mesmo o conforto pessoal. Nenhuma dessas coisas é ruim em si mesma. O problema é quando elas se tornam ídolos, quando a gente coloca nelas o peso da nossa confiança, um peso que só Deus foi projetado para suportar. Elas viram ídolos quando se tornam a fonte final da nossa identidade. E aí a gente volta para o coração do Salmo. Aquele princípio do espelho ainda vale hoje. Se a nossa adoração está na segurança financeira, nos tornamos pessoas mais ansiosas, controladoras. Se adoramos a aprovação social, nos tornamos pessoas instáveis, sempre precisando de validação. A escolha do objeto da nossa adoração é a escolha mais importante que a gente faz, porque ela define o nosso caráter. O salmista termina com um contraste poderoso. Os mortos, e por associação, aqueles que adoram ídolos mortos, descem para a região do silêncio. Mas os vivos, os que confiam no Deus vivo, esses têm um propósito, um chamado: louvar. A vida de verdade, segundo o Salmo, resulta em adoração. E esta é a declaração final da comunidade de fé. Não é só uma esperança, é um compromisso firme. Diante de um mundo de ídolos mudos, o povo de Deus escolhe ser a voz do louvor. Um louvor que começa agora e continua para sempre. Não é à toa que o Salmo termina com um sonoro aleluia, a primeira vez que essa palavra aparece no livro dos Salmos. É uma explosão de adoração. E assim, a pergunta final que este salmo deixa para a nossa reflexão é esta: a trajetória da nossa vida, com as nossas preocupações, nossas paixões e nossa confiança, está nos tornando mais parecidos com os ídolos silenciosos e impotentes do nosso tempo? Ou a nossa vida está se tornando um aleluia, um louvor contínuo ao único Deus, que é vivo, soberano e digno de toda a nossa confiança?